Olá, pessoal do oitavo ano, tudo certinho? Vamos aí iniciar uma pequena revisão sobre assuntos da prova do dia 22. A prova 22 será composta pelos capítulos 4 e 5. 4 e 5. O capítulo 4, ele fala de globalização, e o capítulo 5, ele fala de população mundial. Tá? Então, essa semana, nós não daremos atividades, ficaremos aí por conta de você estudar um pouco aí para as provas que você tem durante a semana aí, então. Primeiramente, então, o capítulo número 4. O capítulo número 4, ele fala de globalização. Globalização é um processo, tá? Já que nós vamos dar início aqui a algumas imagens que você tem na apostila aí. É um processo de integração mundial, onde, através de redes, redes de transporte, de comunicação, há uma maior relação de interdependência entre os países, entre as nações, entre os povos. Essas relações, fluxo de pessoas, de bens, capitais, serviços, ideias, esses fluxos é a tal da integração. O capítulo 4 é isso, o mundo integrado. A globalização. Nessa história de globalização, alguns personagens são mais atuantes. São as chamadas organizações supranacionais. São organizações que elas se impõem, elas põem determinadas regras, elas acabam até estipulando alguns conceitos, que acabam sendo assimilados, adquiridos por grande parte da humanidade. Eles impõem regras, algumas regras de conduta, de governo, alguns governos são tão, digamos assim, sujeitos a essas medidas, que acabam praticando até algumas medidas meio impopulares. E é o que nós vamos discutir aqui. Então, a globalização, capítulo número 4. O capítulo 5, um outro vídeo para uma outra aula. Valeu? Então, primeiro, o capítulo número 4, onde o foco principal é transnacional, organizações supranacionais, em especial blocos econômicos. Valeu? Então vamos lá dar início então a um assunto. Inicialmente, eu tenho que diminuir essa cara feia aqui para assustar menos vocês aí. Então vamos lá. Opa, perdão. Diminuir aqui. Ficou melhor? Vamos aí compartilhar uma tela e vamos trabalhar. O mundo integrado. Esse é o capítulo número 4, o capítulo que vai ser cobrado aí na prova. Tá? Então aí vamos conversar um pouquinho sobre a matéria. Vamos aumentar um pouco a tela. O mundo integrado. Mas integrado em que aspecto? Integrado no aspecto social, político e econômico. Onde você sabe melhor do que ninguém que o mundo, nesse universo mundial de 195 países, aí, não é todo mundo que tem os mesmos, cá entre nós, benefícios. Alguns são mais sujeitos a problemas do que outros. Alguns impõem, outros obedecem. Mas é um processo histórico, isso sempre teve. Só que é lógico, hoje nós temos uma mídia, e essa mídia acaba nos revelando muitos aspectos sociais, políticos e econômicos. Bem, para começar, globalização. Então a globalização é um processo de integração. Os países se relacionam, os países acabam tirando ali relações comerciais, políticas, sociais. Para que isso exista, tem que ter rede. Rede de transporte, rede de comunicação. Aquele país que tem uma rede maior, então o fluxo será maior. E tudo indica, então, que ele será mais beneficiado nesse processo de globalização. Quando uma cidade, quando uma região, quando um país ele tem menos redes de transporte e comunicação, por exemplo, ele tem menos influência. É globalização. Então, a globalização é um processo de integração mundial. Esse processo de integração mundial, hoje o mundo é meio multipolar, Não é somente os Estados Unidos que mandam no mundo, também tem uma Europa, também tem o Japão, também tem uma China, tem alguns países vindo aí, a galope, como os BRICS, como os emergentes. Então, nessa globalização, tem alguns que mandam um pouquinho mais que outros, São os líderes mundiais, multipolar. Na época da Guerra Fria era bipolar. Estados Unidos e União Soviética. Agora é multipolar. Outros ainda chamam de unipolar.
onde apesar de ter Europa, China, Japão e tal, tem um supremo, que é os Estados Unidos. Bem, então vamos lá. O mundo está mais conectado e interligado, ou seja, ele está globalizado. Isso é globalização, então. Essa conexão mundial, na onde, lógico, nem todo mundo tem os mesmos, digamos, benefícios. Seguindo um pouquinho. Aí, você vai trabalhar com multinacionais. Você tem alguns exemplos de marcas de multinacional. Multinacional e transnacional praticamente são sinônimos. Nós não vamos aqui discutir essas diferenças que existem entre a gênese da palavra, mas fique meio atento a isso, tá? Multinação também não significa que é uma empresa que é de muitas nações. Multinação significa uma empresa que ela está em muitas nações, em muitos países. É daí que vem a palavra transnacional, que é uma palavra um pouco mais fiel ao que realmente acontece. Porque multinacional dá uma impressão que é uma empresa que está em muitas nações. E ela está. Mas ela é de muitas nações? Não. Ela é de um país, como a Coca-Cola. Ela está em muitas nações, muitos países, muitas regiões, mas ela é dos Estados Unidos da América. Bem, a atuação das multinacionais. Lógico, elas acabam até criando um padrão de vida, um padrão de consumo. Elas impõem determinadas regras até sociais. Hoje, YouTube, vamos pensar assim, o Google, vamos pensar em uma Microsoft, uma Coca-Cola, uma Pepsi, a Amazon. Então você vê que essas empresas elas acabam norteando determinadas ações. Praticamente hoje, o que seria do mundo hoje então sem uma Amazon, sem uma Coca-Cola, sem uma Pepsi, sem uma General Motors, sem uma Fiat, sem a Bayer, que produz aí, é uma empresa farmacêutica. Essas multinações, essas multinacionais, são gigantescas empresas que elas avançaram muito no mundo pós Segunda Guerra Mundial. E foram muito para que tipo de lugar? Foram para muitos lugares que oferecem oportunidade de lucro. Uma empresa, ela quer lucro. Uma empresa não cria raiz. Aquele determinado lugar que não esteja oferecendo tanto lucro, ela vai sair dali. Ela vai buscar novos espaços. E aí tem até em destaque aqui, incentivo, deixa eu aumentar mais um pouquinho, incentivos fiscais. Determinados países oferecem esses incentivos. Impostos menores, cessão de terreno, e você vai vendo ali alguma situação que pode atrair aquela empresa. Lógico que ela vai dar emprego, ela vai fazer alguns benefícios para o país. Mas o objetivo daquela empresa é ter lucro. Bem, aí um outro detalhe. Bem, então, repito aqui, é importante notar que, apesar da produção estar espalhada por diversos países, o desenvolvimento tecnológico e os lucros ficam com os países sede. Então, fique atento a isso. A General Motors instalou aqui no Brasil uma filial em São Caetano do Sul, a Chevrolet. Mas o lucro, grande parte do lucro vai para onde? Vai para a sua sede. Para que com esse lucro ela possa até reinvestir em outro lugar, para ter mais lucro ainda. Então fique atento a isso. Nessa divisão internacional do trabalho, será que os lucros são divididos de forma igualitária entre todas as unidades, entre todos os países? Não são. Certinho? Então fique atento a isso aí na sua apostila sobre essa questão do papel das transnacionais. Algumas organizações no mundo são extremamente importantes, porque o mundo viu que o mundo, principalmente pós-guerra, pós-Primeira Guerra e pós-Segunda Guerra, viu a necessidade de criar algumas instituições para diminuir alguns problemas mundiais. Países, terminada a Segunda Guerra Mundial, estavam totalmente arrasados. Então, algumas instituições foram criadas durante até pós-Segunda Guerra Mundial para tentar ajudar países.
Então você tem 3 exemplos aí na sua apostila. Você tem o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio. São instituições, são organizações supranacionais que têm como finalidade colocar regra e, por que não, ajudar determinados países a superarem problemas. O Fundo Monetário e o Banco Mundial, ele tem como objetivo liberar recurso para países necessitados. Tanto o Fundo Monetário quanto o Banco Mundial, eles são instituições, repito, na onde todo o país contribui. Imagine um banco. Você vai a um banco buscar um capital lá emprestado. Só que muitos já foram lá contribuir com aquele banco para que aquele banco emprestasse esse dinheiro. Né? O banco empresta de alguém para que esse capital ele possa emprestar para outro. Lógico que no primeiro momento ele vai pagar um juros menor e vai emprestar um juros muito maior. Isso é um banco comum. Né? Agora, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial são instituições que destinam verba para determinados países. Lógico que esses países, e atente-se a isso, políticas de austeridade. Já que agora eu tenho uma dívida, e para eu pagar essa dívida, às vezes eu tenho que fazer uma política de austeridade. Por exemplo, um país que é meio endividado, como ele vai pagar sua dívida? Ele vai ter que cortar custo para que eu possa pagar aquela dívida. Às vezes ele diminui o investimento em educação, às vezes ele diminui o investimento em infraestrutura, para que aquele capital seja devolvido ao FMI. Pode acontecer isso? Pode. Pode acontecer isso. Como pode também um governo ser obrigado, por exemplo, a vender parte de suas empresas, porque são empresas de acordo com essas instituições que são deficitárias. O governo tem algumas empresas que não dão lucro. Então o governo venderia essas empresas e com esse capital ele reestruturaria o país. E nessa reestruturação desse país, ele poderia até pagar sua dívida. Então são medidas às vezes impopulares, como às vezes até aumento de impostos para pagar sua dívida. E tem a Organização Mundial do Comércio, que é uma instituição que põe regras no comércio mundial. Imagine a seguinte situação: um produto é vendido por um país, mas esse produto é muito barato. Por que será? Será que não tem alguma coisa errada ali não? Como uma lei ambiental, será que ela está sendo respeitada? Uma lei trabalhista, será que ela está sendo respeitada? Então a Organização Mundial do Comércio ela trabalha em cima disso, dos regulamentos e dos critérios mundiais em relação ao comércio. Organização Mundial do Comércio. Então ela supervisiona o comércio mundial. E quando um país se sente prejudicado numa relação comercial, ele vai entrar com uma ação na OMC, Organização Mundial do Comércio, para que isso seja avaliado, para que isso seja investigado e, por que não, punido. É a Organização Mundial do Comércio. Então são organizações supranacionais que têm como finalidade por algumas regras no mundo, por uma certa ordem no mundo. Vamos seguir um pouco. Aí, uma outra instituição, vamos aumentar um pouco a nossa telinha aqui de novo, são os blocos econômicos, a tal da união à força. União faz a força. Terminada a Segunda Guerra Mundial e até um pouquinho antes disso, alguns países começaram a perceber que sozinhos não poderiam ir muito à frente. Eles teriam que trabalhar juntos, criarem blocos econômicos. Existem blocos mais evoluídos e blocos menos evoluídos. Né? Por exemplo, se um país A se associa a um país B, C, D, no primeiro momento, apenas para trocar produto, é uma união. Mas se além daquilo, ele pode transferir pessoas que podem trabalhar em qualquer um dos países, você pode investir em qualquer um dos países,
você pode criar uma moeda para circular entre os países. Olha como o nível de união mudou. Então existem formas de integração entre os países, os blocos econômicos. O bloco econômico do qual o Brasil faz parte, por exemplo, o Mercosul, é um pouco diferente da União Europeia. A União Europeia é muito mais integrada, é muito mais unida. Inclusive, ela tem uma moeda única chamada euro. Então, são tipos de bloco. Então, o bloco econômico é uma união de países onde aqueles países vão ter privilégios entre eles. E esses privilégios, às vezes, têm graus diferentes de intensidade. Volto a falar da União Europeia, onde ali na União Europeia você tem um passaporte único, né? Você pode circular, lógico, respeitando as leis de cada país também, né? Mas você pode circular, onde haveria uma menor interferência no fluxo de pessoas. Um italiano poderia ir melhorzinho, né, para a Alemanha, sem tanta interferência, um alemão, e ali para a Bélgica. Um fluxo maior, como você poderia também ter investimentos de um país para o outro. Aqui no Mercosul ainda não tem essa integração total. Então são tipos de blocos econômicos e cada bloco tem um nome, né? Zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum, união econômica e monetária, como se fosse uma escada. O primeiro degrau até chegar no último degrau, que seria a União Europeia. Tá? Então, fique atento a tipos de bloco. Tipos de bloco. E o que é um bloco, então? É uma união de países onde ali se cria alguns privilégios entre os envolvidos. Alguns poucos privilégios ou muitos privilégios. Vamos seguir mais um pouco. Aí, você tem na apostila sua algo sobre a União Europeia. A União Europeia não saiu do nada, né? O nome União Europeia, ele não é velho. O nome União Europeia, vamos voltar aqui, vamos seguir um pouco a apostila sua. Olha aqui, ó. O nome União Europeia só veio em 1992. Mas a União Europeia, né, a raiz da União Europeia, lá dos anos 50. Porque lá nos anos 50, alguns países pegaram uma ideia de alguns anos anteriores, de alguns países que se associaram, e no ano de 1957 nasceu o que hoje nós chamamos de União Europeia. Então, a União Europeia, ela não nasceu em 92. A União Europeia nasceu em 57 com outro nome, Mercado Comum Europeu. Integrada como hoje? Não. Não tinha moeda única, eram menos países, eram apenas 6. E aí virou 6, 9, 10, 12, 15, 20, 24, 27, 28, voltou para 27, porque o Reino Unido saiu esse ano. Né? O Brexit. Bem, mas é um bloco econômico poderosíssimo, que surgiu com uma proposta de se fortalecerem para ficar também menos dependentes dos Estados Unidos e da União Soviética. Principalmente, não sofrer muita interferência socialista, como também menos interferência dos Estados Unidos. E hoje a União Europeia, como bloco, é muito forte. Como bloco, é mais poderoso que os Estados Unidos, mas tem que ser bloco. Não individualmente Alemanha, ou França, ou Reino Unido, ou Itália. Como um bloco, é muito poderoso a União Europeia e foi crescendo aos pouquinhos. Pegou uma ideia lá nos anos 40, do Benelux, a ideia, depois uma outra ideia, e aí formou em 57 o Mercado Comum. E ali começou a União Europeia. Vamos lá. Aí, outros organismos regionais, não irei cobrar esta parte aqui na prova, tá bom? Essa página 67 aqui, não irei cobrar na prova, tá bom? Vamos agora. Agora sim. Principais blocos econômicos. O Mercosul, óbvio. Quem pertence ao Mercosul, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, esses foram os fundadores em 91, através do Tratado de Assunção. É um bloco que, até pelas características dos países, eles têm muitos problemas, como a infraestrutura. É um bloco muito desigual, onde você tem Brasil e Argentina um pouco diferente do Paraguai e Uruguai, né?
E esse bloco também foi crescendo um pouco. Hoje, inclusive, né, teve a Venezuela. Só que a Venezuela hoje ela está suspensa. O motivo? Porque, de acordo com os fundadores do Mercosul, a Venezuela hoje está vivendo uma crise onde o governo rompeu com a democracia. Então, hoje ela está suspensa. Mas, bloco econômico, o Mercosul, dá uma lidinha aqui sobre Mercosul. Características do Mercosul. Né? Também temos um lá na América do Norte, chamado NAFTA. Inclusive, isso agora vai mudar de nome, né? Através do governo Donald Trump, ele impôs algumas modificações ali, porque de acordo com os Estados Unidos, o NAFTA não estava beneficiando tanto os Estados Unidos. Estava mais beneficiando o Canadá e o México. Então, ali também, um outro bloco formado, o NAFTA. E lembrando, o NAFTA é troca de produtos e não pessoas, né? Porque na globalização é um fluxo mundial. Só que o NAFTA, por exemplo, ele não permite esse fluxo de pessoas, permite fluxo de produto. É diferente da União Europeia, que permite fluxo de pessoas. O NAFTA não é bem assim não, né? O NAFTA, se você tiver um documento ali, tudo bem você circular. Se você não tiver um documento, você vai barrar na fronteira. Veja o caso do México. E aí, reta final, né? Aqui você tem outros blocos. Tá? Também não vou cobrar essa página aqui de você, essa página número 70. Ok? Essa página número 70. E aqui você tem alguns exercícios para você quebrar um pouco a cabeça aí. Faça os exercícios. É uma maneira aí de você, né, gravar melhor o assunto. Valeu? Então, deixa eu voltar com a minha carinha. Voltar aqui. Opa. Um videozinho aí de 20 e poucos minutos para você discutir um pouquinho. Deixa eu fechar aqui. Voltei. Atenção. Pose máscara. Pessoal, valeu. Daqui a pouco, vídeo número 2 do outro assunto aí, tá? Que vai ser o capítulo número 5. Dica que eu dou, assista também os videozinhos anteriores aí. Faça uma boa leitura. Valeu, poderoso 8º ano. Tamo junto. Valeu.